Fala CCJ, hoje nós estamos aqui para o nosso podcast com um ilustre convidado, que é o Haroldo Filho, presidente da Proaço. Gente, nós vamos falar hoje sobre um tema muito espetacular, que é a reforma tributária ligada ao setor de aço. Eu sou Rosângela Leite, sou o host desse podcast que vai começar agora. O nosso tema é reforma tributária e os impactos estratégicos na indústria do aço. Haroldo Filho. O Brasil finalmente está simplificando seu sistema tributário ou apenas reorganizando a complexidade com um novo nome? Quando se fala em reforma tributária, muita gente pensa em burocracia, impostos e norma, mas na indústria do aço o debate é muito maior. Estamos falando de competitividade, investimento, emprego, cadeia produtiva e soberania industrial. Por que a pergunta central talvez não seja quanto o setor vai pagar? A pergunta real é: o Brasil quer continuar produzindo aço ou vai tornar cada vez mais difícil produzir aqui dentro? Por quê? Por quê? E por quê? E para discutir esse tema com profundidade, estratégias e visão de setor, eu recebo hoje Haroldo Filho, presidente da Proaço. Gente, a primeira coisa que eu quero perguntar é o seguinte: quem é o Haroldo e o que ele fez na pandemia? Porque isso mexeu com todo ser humano, Haroldo. Quem é você? Me conta. Conta para o nosso público, quem é o Haroldo? O Haroldo é presidente da Proaço, esposo da Beth, pai da Ana Clara, professor de educação física, nem lembro mais, né? Formado em logística, com pós-graduação em marketing, até 2 anos atrás metalúrgico, né? Foram 15 anos de indústria só no metal mecânico, quando eu tive que me afastar por causa da candidatura, mas atuando, né, na Proaço, representando a empresa. Haroldo é um cara simples, apaixonado por tudo que faz, e esses 15 anos que eu tive como metalúrgico, né, foram um grande aprendizado, porque eu vim do chão de fábrica até virar gestor da empresa. Então a gente passou por todos os setores de uma indústria e isso nos deu muito ganho de causa e de conhecimento para estar aqui hoje, né? Para estar falando do setor, do segmento, principalmente com esse turbilhão que para alguns ainda é um grande tabu, que é a reforma tributária. Mas tem mais coisa que o Haroldo é aí. O Haroldo, gente, ele está sendo modesto, tá? Ele só falou que ele é o pai, que ele é o esposo, que ele é do segmento de aço e tudo, mas tem mais coisas que o Haroldo é. Eu esqueço até às vezes de falar que eu sou vereador, né? Eu sou vereador pelo município de Valença, no interior do estado do Rio de Janeiro, que foi um processo natural, de ser presidente da Proaço. Os associados entenderam que o trabalho que nós realizávamos na Proaço, Rosângela, institucional, de se relacionar com os governos municipal, estadual, federal, com a Alerj, né? Com essa candidatura, teria mais robustez, teria uma capilaridade maior. E realmente foi um ganho político muito grande para a associação, o nosso mandato, né? Eu tenho responsabilidade sim com a população de Valença, que me confiou um mandato de vereador, mas a gente utiliza esse mandato também para crescer o segmento do aço e defesa, porque a Proaço nasceu principalmente em torno de uma coisa: segurança jurídica. A segurança jurídica é o que você, que é contadora, os advogados, a empresa precisa, que a regra do jogo não seja modificada no meio do campeonato. Então, isso é muito claro. E o meu mandato de vereador, o meu mandato político é para isso. Haroldo, seja muito bem-vindo. Quero começar sem rodeios, que você é uma pessoa prática. Sou. Eu vou te fazer uma pergunta que me deixou uma curiosidade. Eu quero que você, de repente, tente sanar isso. A reforma tributária representa avanço real para a indústria do aço ou um risco sofisticado de perda de competitividade? É uma resposta
É, sim, Rosângela, é muito complexa, mas vamos lá, assim, tentar fazer um desenho. Para o Rio de Janeiro, pode ser uma perda muito grande, né? E aqui eu coloco um ponto. Por que que eu falei que pode ser uma perda muito grande? Eu coloco um ponto. Nós estamos há 2 anos, né? Acho que 2 anos, acho que é isso, há um ano, pelo menos há um ano, brigando com o governo federal em relação a um dumping, né? Que o presidente dos Estados Unidos colocou em defesa da sua soberania. Não vou discutir se ele fez certo, se ele fez errado, mas com isso houve uma modificação no mercado mundial de aço. Austrália, México, Espanha, outros países colocaram o mesmo dumping, né, nos seus países de 50%. Por quê? Nós temos um país que transborda aço na sua produção, que é a China. Só que o aço da China é um aço subsidiado. Não é igual a gente que a Celor concorre com a CSN, que concorre com a Gerdau, e é uma concorrência pura, é dinheiro privado. Lá não. Pois bem, com isso, o que a China fez? A China pegou, olhou para um lado e para o outro, falou, para onde que eu vou? Né? E escolheu o Brasil como uma bola da vez. Então, o nosso problema do nosso segmento, da indústria do aço e do metal mecânico, começa com a entrada do aço importado. Esse é o primeiro problema que nós temos, que não está sanado, apesar do governo federal ter dado um dumping para a gente de 25%, só que aí a Proaço é associada à Bimetal. E uma vez por mês nós temos reuniões em São Paulo na Bimetal, que é a Associação Nacional dos Processadores de Aço. E a Bimetal fez um estudo no primeiro trimestre, depois do dumping de 25%, aumentou a importação. Ué, mas como é que aumentou a importação depois do dumping? A Receita Federal não está fazendo o papel dela de fiscalização. Não está fazendo. E aí assinaram um papel, deram o dumping de 25% por 5 anos, mas se não está fiscalizando, o aço continua entrando. E aí eu volto para o Rio de Janeiro, que foi a pergunta que você me fez. Nosso grande problema da reforma tributária. Todas as empresas do segmento do aço no Rio de Janeiro têm incentivo fiscal. E você é um especialista nisso. Então, com a calculadora começando agora em agosto e com a reforma tributária iniciando seu procedimento, a sua jornada até 2032, nós vamos perder em torno de 450 mil empregos no estado do Rio de Janeiro e mais de 42 bilhões de reais de arrecadação. Hoje o setor do aço está quase pronto, vou te dar em primeira mão. A Proaço solicitou uma pesquisa à Universidade de Santa Maria dos benefícios do aço com a lei de incentivo fiscal no estado do Rio de Janeiro. São professores altamente capacitados que estão terminando o estudo, já o estudo vai estar pronto, mas já deram um briefing para a gente. Hoje, o nosso segmento ele representa 5% do PIB do estado do Rio de Janeiro e vai ser 5% do PIB a menor. Nós temos... Esse 5% a gente está falando em quanto? Vai dar 42 bilhões de reais. Nossa Senhora. Só que tem algo mais grave. Nós temos cidades que vão acabar se nada for feito. Vou dar um exemplo para você. Pinheiral. Pinheiral saiu em 10 anos de 80 milhões de reais de arrecadação para 150 milhões de reais de arrecadação. Hoje, Pinheiral vive 85% da arrecadação de Pinheiral vem do nosso segmento. Não sei se você vai lembrar, uns anos atrás, não lembro se era Pezão ou Cabral, que era o governador, que teve uma crise de petróleo, que o estado do Rio de Janeiro quase quebrou. Cabral. Era Cabral, né? Uhum. E naquela época que nós descobrimos que eles pegaram o royalties de petróleo e inseriu no pagamento da folha, no pagamento da folha de pagamento dos servidores. Que quando deu a queda, teve uma crise, né, não tinha dinheiro nem para pagar os servidores. Então, isso vai acontecer em alguns municípios do sul fluminense e do estado do Rio de Janeiro. Se nada for feito, se nada for tratado na reforma tributária, na regulamentação que começa o ano que vem. Gente, a pergunta que eu fiz para ele, ou um risco sofisticado de perda de competitividade, então
há um risco muito grande da perda de competitividade. Por quê? Aí nós vamos agora para a minha área, que é logística. O Rio de Janeiro hoje tem 3 problemas muito graves na competitividade. Primeiro, alto roubo de furtos de cargas. Então, você tem que pagar escolta para poder andar com o caminhão. Uma carga hoje simples, uma carreta simples, uma carga hoje está custando em torno de 250 mil a 310 mil. Então, acima desse valor, você tem que ter escolta. Segundo, estradas. Horríveis as nossas estradas, esburacadas, sem segurança. Eu vou dar exemplo aqui na nossa região, a 393, né? Que é uma estrada muito ruim. E terceiro, mão de obra qualificada. Apesar que a mão de obra qualificada é um problema no país inteiro, mas no estado do Rio de Janeiro está muito grave. Você pode pegar qualquer empresa do nosso setor, do nosso segmento. Se a gente ligar aqui agora para 4 empresas, tem vaga disponível. Aqui tem vaga disponível, eu não consigo preencher. Tá vendo? Tem vaga disponível, mas a gente não consegue preencher por causa da questão da capacitação da mão de obra que não chega para a gente poder capacitar. Então, o Rio de Janeiro tem essas 3 pendências na competitividade. Se você olha com quem nós estamos competindo com São Paulo, com Santa Catarina e com o Rio Grande do Sul. Ou seja, são 3 estados que estão mais avançados hoje do que a gente nesses 3 pontos que eu falei, né? Então, nós corremos um grande risco, sim, nessa competitividade, com o final da reforma tributária acabando, né, de perder espaço para esses estados. Olha, gente, isso nos deixa preocupado, mas nós vamos avançar mais um pouco para a gente poder entender o cenário e poder ver o que a gente vai realmente conseguir fazer. Estou falando, gente, nós, enquanto cidadão. Isso. Tá? Enquanto homens e mulheres de negócio. O que a gente pode fazer para ajudar, para melhorar? Porque a reforma não é uma coisa que nós podemos interferir, pelo menos de imediato. Mas existem setores que sim, que é o caso até da Proaço, que vive fazendo os estudos até para poder ver o que vai impactar, para poder fazer o pleito, que eu acho que isso é interessante em relação ao setor, ao segmento. E o que está por trás dessa promessa da reforma tributária? Vamos lá, Haroldo. A reforma foi apresentada como uma resposta histórica a um sistema tributário confuso. De fato, o nosso sistema tributário é confuso, caro e ineficiente. Mas do ponto de vista da indústria do aço, essa promessa se sustenta? Gente, eu estou fazendo pergunta porque eu estou com um cara especialista aqui e quero muito que ele me diga o que ele está pensando. Ele sorri. Sabe por quê? Porque parece... Eu conheço você, Rosângela. Parece que reuniu alguns burocratas da contabilidade, alguns burocratas da faculdade de contabilidade, e os caras que são muito inteligentes, né? Aí olharam lá para fora e viram o IVA, que é lá fora, a junção da reforma tributária, e fizeram uma reforma tributária que eu acho que é necessária para o nosso país, sim. Mas na minha concepção, respondendo aqui, essa promessa se sustenta? Sabe de quem eles esqueceram? De mim e de você. Eles não perguntaram para a gente. Para o empresário. Não perguntaram para o empresário. Eles não ouviram a nossa opinião. Então, eles juntaram lá, escreveram didaticamente, ficou uma reforma muito bonita. Mas e a prática disso? Eles não perguntaram para a gente. E aí, a partir do momento que você não consulta a população, se você não consulta quem está no dia a dia, não vai funcionar. Eu acredito muito que ainda vai ter muitas ações judiciais a hora que virar a chave definitivamente. Eu estou falando do meu setor, mas eu posso citar outros setores aqui, o setor de mineração em Minas Gerais. Você acha que as prefeituras de Minas Gerais, que vivem quase 100% do royalty, do ICMS, do ISS, da mineração, vão aceitar isso? Principalmente os municípios ali perto de BH, né? Mariana, Ouro Preto. Como é que esses municípios vão viver com dinheiro indo para Brasília? Porque vai acabar. Porque para a origem, né? Você vai fazer o pagamento para a origem. Origem não, para o destino. Para o destino. Então, eles vão deixar de ser
arrecadador, não é isso? Para ser Pagador. Para ser pagador. Ninguém vai se sustentar. Então eu respondo você com isso. Não é só o nosso segmento, tem vários outros segmentos que irão sofrer. Entendi. Olha, gente, isso vai ser uma aula, tá? Quando o setor estratégico escuta a palavra simplificação, ele deveria se tranquilizar ou desconfiar? Ficar aí apavorado, nenhum dos dois. Ficar aí apavorado. Rosângela, eu vou fazer uma pergunta, vou devolver com uma pergunta para você como contadora. Eu tive numa reunião em uma empresa que chamaram a gente, uma empresa de médio porte, e ele fez uma pergunta para mim. Haroldo, eu vou tirar a nota do meu cliente e na reforma tributária, quando eu tiro a nota do meu cliente, se o meu cliente não pagar um imposto, quem paga sou eu. Eu falei, mas o que eu vou fazer agora? Eu tenho que ficar correndo atrás do meu cliente? Ficar, você não pagou o imposto? Você não pagou e eu vou ser prejudicado? Então, é uma situação que vai ocorrer sim, e isso vai ser uma peneira. Porque até para você ter o seu fornecedor hoje que vai te fornecer e que vai te dar o crédito, você tem que escolher o cara que é bom pagador, o cara que tem regime, o cara que tem um fluxo de caixa. Porque se não tiver fluxo de caixa, vai ficar difícil. Porque imagine você uma nota de 2 milhões, uma compra de 2 milhões, que gera, vamos supor, um imposto aí de 200 mil, você vai ter que ter esse dinheiro. Você não vai poder pagar mais esse valor na data que o imposto vencia, e sim ao pagamento da nota fiscal. Que isso já vai cair direto no cofre da Receita Federal. Isso. Então, quer dizer, vai ter que ter uma escolha de fornecedor. Mas mesmo aquele fornecedor que é muito bom e que só tem um, e que não faz o pagamento, eu faço o que com ele? Pronto. Essa é a pergunta que o empresário fez para mim. Mas eu vou mais além. Imagine, eu vou além. Nós discutimos esse cenário. Imagine eu tenho uma empresa e eu vendo para a Rosângela, que está comprando de mim, mas a Rosângela fez uma venda para um ente governamental. Você já riu, né? A Rosângela fez uma venda para um ente governamental. Aí, esse ente governamental, por algum motivo, atrasou o empenho, não pagou o empenho, ou o Caixa do Tesouro Municipal, Estadual ou Federal teve algum transtorno. Mas eu sou o cara que iniciei o ciclo da venda. A Receita vai perguntar para mim assim, meu irmão, paga aí. Eu vou falar assim, não, mas peraí, a Rosângela, não, peraí, o fulano... Essa é a grande dúvida da indústria hoje. O ônus vai ficar comigo? Então, eu vou voltar na sua pergunta lá atrás. Não ouviram a gente. Não ouviram quem está na prática, Rosângela. Então, a regulamentação a partir do ano que vem, ela está nisso. Mas eu vou mais além. Eu estou pagando um imposto, eu, Haroldo, que vai direto para o cofre da Receita, né? Que vai chegar no cofre da Receita, que é o antigo ICMS e o ISS, que vai virar o CBS e o IBS, certo? Que vai repassar para o município para comprar remédio, para socorrer o cara no hospital, para o gari, vai voltar tudo, não é isso? Eu estava numa reunião lá da Proasp, perguntei a um secretário de finanças de um determinado município, certo, que tem várias empresas do benefício fiscal, eu falei, como que vai ser o repasse para vocês, município? Ele olhou para minha cara e falou, não sei. Eu falei, e ninguém está preocupado em saber? Nossa, mano. Esse é outro tema. Mas entra dentro desse... Você me entendeu o que eu estou querendo dizer? Muito bacana. Eu acho que tem que ter reforma tributária, sim. Mas ela tem que abrir agora na regulamentação. Olha o simples caso que eu te dei agora. Eu deixei de pagar, mas o município tem um percentual a receber, né? Como é que vai ser feito isso? Como que vai... Se estiver inadimplência, quem paga quem? Quem vai pagar a conta da inadimplência? O cara que vai ficar na fila do SUS lá esperando o médico ser atendido, mas não tem pagamento? Óbvio. É isso óbvio, aí. Não tenha dúvida. Vai faltar dinheiro. É isso aí. Vai faltar dinheiro. Vai faltar dinheiro. Nossa, gente, olha, o negócio só vai esquentar um pouquinho. Existe um ponto que me chama a atenção. O sistema pode ficar mais simples no desenho e, ao mesmo tempo, mais pesado no resultado. Esse risco é real para o aço? No nosso último café com as empresas, nós convidamos um professor do CRC, né? Um professor de faculdade, um contador. Você viu a palestra, Rosângela, você estava lá?
E eu fiquei apavorado na hora que ele mostrou um painel. Ele mostrou um painel. O painel era, gente, como é a reforma tributária. Eu estava do lado do deputado Tutuca. Ele olhou para mim e falou assim: eu achei que eu sabia de alguma coisa. E aquele, como é que é o nome do... Eu não vou lembrar o nome. Não, o vereador do Rio, o Marcos Dias. O Marcos olhou para mim e falou: já descobri que eu não sei. Exato. E eu vou ter que estudar. Isso, todos nós. Todos. Todos nós, todos nós. Vai ser até assim, eu acho, para 2050, todo um ano de estudo muito grande, porque é muito complexo ainda para todos, para o nosso entendimento. Exatamente. E a gente vai entender que essa questão que o empresário vai sentir é em relação ao caixa. Isso. A margem, a competitividade, tudo vai no mesmo caminho. Porque a gente falou sobre competitividade, que a gente vai perder um pouco a competitividade, principalmente se não houver o órgão, o fiscalizador, que é a própria Receita, em relação às importações do aço. Isso. Até porque a gente tem um mercado aí que está entrando no mercado. Nós vendemos commodities, recebemos o aço pronto e ainda mais barato do que é produzido aqui. Eles compram o minério, é nosso. O menor é nosso. O minério vai para lá que é nosso e volta mais barato do que a gente produz aqui, mas porque é subsidiado. Né? Exatamente. Só que a gente não tem como bancar. Não. Essa conta. Não tem. Essa conta não fecha. Não. Se a reforma promete não cumulatividade ampla, mas a apropriação do crédito for lenta, burocracia ou cheia de restrições, isso não transforma a indústria em financiadora involuntária do Estado? O Haroldo disse um pouquinho antes, gente, de eu fazer a pergunta, mas agora eu quero só que confirme, nós vamos financiar o Estado. É isso aí. O município. Todos nós. A União. É isso aí. E o que me causa muita estranheza, como você falou que teve uma conversa com o secretário de Fazenda de um certo município... De finanças. De finanças, né? De um certo município. Eu fico vendo a passividade, ora, no momento, de alguns prefeitos. Por quê? Nós estamos num ano eleitoral e os prefeitos, assim como os governadores, os estados, apoiam os seus candidatos a deputados federais. E muitos prefeitos não têm noção sobre a questão da reforma tributária. E ele não tem noção que ele vai ser o prefeito do Pires, na mão, em Brasília, pedindo para acelerar o repasse dele, o A, o repasse B, o C. Vai ser menos município e mais Brasília. E, na verdade, tinha que ser um pouco ao contrário, um pouco que os Estados Unidos é a federação, cada estado faz o que precisa ser feito. Exatamente, nós estamos caminhando para trás. Eu não quero entrar nesse viés, mas é bem claro a sua pergunta, uma opção política desse governo. Né? Então, mas eu não quero entrar no detalhe político, eu quero me ater ao detalhe técnico. Né? Mas o que eles querem é o município de Pires na mão. Mas em relação ao empresariado, nós temos um fato a mais. O estudo, tem uma prévia no estudo, que depois da reforma tributária ela completamente regularizada, vão aumentar em 40% o aumento do produto final. 40% de aumento do produto final. Eu compro hoje essa caneta a R$1. Ela vai aumentar 40%. Mas eu estou falando de uma caneta. Vamos falar de um carro, de uma geladeira, vamos falar de um fogão, vamos falar de itens básicos. Remédio. Né? Exatamente. A cesta básica. Né? Porque vai mudar, nós estamos falando da indústria, mas vai mudar a forma de tributar para todo mundo. Então, para a transportadora, vai mudar. O pessoal da Casas Bahia vai mudar. Então, vai mudar para todo mundo. O estudo é feito para o nosso segmento. O nosso produto, aço, depois de manufaturado, ele vai aumentar em 40%. Você falou de competitividade do que vem lá de fora. Gente, olha, vocês estão vendo agora que tem muita coisa que a gente precisa pensar, olhar, até porque isso impacta diretamente. Como o Haroldo estava falando ali, o segmento do aço aumentando 40%, o que leva aço que você conhece, que você utiliza, que você pode comprar?
Rosângela, o secretário executivo da Proaço, o William, ele é jornalista formado em marketing, né? E nós estamos desenhando uma campanha para a TV Rio Sul. A pessoa acorda todo dia com um aço. Ela acorda de manhã e coloca a leiteira para fazer o leite ou o café. É feita de quê? Você abre a geladeira, que é feita de quê? Aço. Você vai sair de casa para ir para o trabalho, você vai de carro ou vai de ônibus? Os dois, aço. Né? Algumas bicicletas de alumínio. Mas aí já é uma bicicleta mais cara, mais refinada, né? O alumínio é mais caro. Uhum. Mas a maioria das bicicletas é feita de quê? De aço. Você vai na praia, sentou na cadeira. A cadeira é feita de quê? De algumas aço. De alumínio. Mas é aço. É derivado. É derivado. Né? Então, assim, mas final de semana você gosta de tomar um refrigerante ou uma cervejinha? Cervejinha. Quando você abre a lata, né? Você tem um derivado. Folha de Flandres, que é derivado do aço, né? E você gosta de sardinha ou de leite moça, né? A lata do consumo, o aço está mais próximo da gente do que as pessoas, a dona de casa, imagina. O aço está no nosso dia a dia, está na nossa vida. E isso vai impactar. Lembra dos 40%? A lata de sardinha, ela faz parte da cesta básica, né? A cesta básica vai ser impactada. Mas na cesta básica vem aquela lata de salsicha, não vem? Vem lata de milho, às vezes. Isso vai ser impactado. Até porque... Vamos lá, você vai fazer uma obra, você compra... Como é que é o nome que a gente dá que o negócio vem na tinta? É lata que a gente dá o nome? É lata de tinta? É lata de tinta. Então, quer dizer, a obra que você vai pintar a sua casa no final do ano, a obra vai ser mais cara. É lata de tinta. Ou thinner vem numa lata. Então, a indústria do aço é a soberania nacional. Não se tem um país soberano sem a indústria do aço. E aí eu vou voltar lá atrás, nos burocratas que fizeram a reforma tributária, eles não conversaram com a gente. Olha, em um setor intensivo em capital, energia, logística e investimento, qualquer travamento de crédito tributário pode comprometer expansão, modernização e geração de emprego. O debate público está subestimando esse efeito? Então, né? Olha, o debate público está subestimando esse efeito. Que debate? Cadê o debate? Nós queremos o debate. Junta todo mundo, junta logística de transporte, TI, junta todo mundo, os contadores, vamos debater, vamos conversar. Ainda bem que em 2027 a gente ainda tem um período de regulamentação, apesar que ela está grande parte da reforma tributária já está regulamentada, mas ainda tem uma fatia que a gente vai discutir, Rosângela. Então, nunca foi tão importante o debate público. O debate público, nunca foi tão importante. Realmente eu concordo com você, até porque o meu segmento de contabilidade, por exemplo, o meu custo aumenta em 30%. Olha só. O meu custo, só para eu poder fazer virada para a reforma tributária, o investimento que eu tenho de fazer passa de 100 mil. Por quê? Eu tenho que investir em software, eu tenho que investir em eu tenho que investir em treinamento, porque eu faço 2 contabilidades. Eu vou fazer 2 em paralelo. Eu vou fazer a contabilidade normal e a contabilidade que você tem que fazer da reforma tributária. Porque vai ser paralelo, né? Paralelo. Até 2032, né? Essa transição você vai ter com os 2, não é isso? Exatamente. Mas é assim, eu tenho que aumentar o meu custo, que não tem jeito, o meu custo vai aumentar em função disso. O investimento que eu tenho que fazer para eu conseguir... só que eu não tenho mão de obra. Porque você não tem mão de obra para o que está hoje, muito menos para a reforma que vai vir ainda, entendeu? Então, a gente tem um buraco grande aí. É isso aí. Vamos lá. Existe o risco de o custo da reforma não aparecer imediatamente na alíquota, mas surgir depois na operação, no fluxo financeiro, na perda de fôlego das empresas? Né? Assim, total. Como é que eu vou te falar? Eu quero falar desse tema, respondendo essa pergunta, com outra grande interrogação que está acontecendo hoje em Brasília. O fim da escala 6x1. Esse custo. O fim da escala 6x1 vai entrar nisso aqui fortemente, porque você vai diminuir a mão de obra do trabalhador,
vai ter que contratar mais gente. Não que o trabalhador não mereça descansar 2 dias. Eu não quero entrar nesse fato. Eu vi o presidente, acho que é a Brava, do supermercado, ele bateu o martelo. Domingo o mercado não vai abrir. Acabou. Não tem mais supermercado domingo. Eles não vão contratar mais ninguém. Mercado é de segunda a sexta. Não abre mais domingo. Não, segunda a sábado. Perdão, de segunda a sábado. Não vai abrir mais domingo. Mas e o cara que trabalha no posto de gasolina, a enfermeira, o médico, sei lá, setores que trabalham em escala, que não tem tempo, só tem o domingo para poder fazer sua compra. E sabe quem está indo pelo mesmo caminho? Shopping. Shopping não vai abrir mais domingo. Gente. É. Todo mundo vai para a praia descansar. Mas ninguém vai produzir. Mas e quem é folguista? Quem é o folguista? Que tem o domingo para poder fazer essa atividade de comprar um presente, de passear com a família. O nosso caso aqui, que nós trabalhamos de segunda a sexta. Temos sábado e domingo. Muitas pessoas aqui, sábado, estudam, fazem um monte de coisa. Só tem o domingo. Pronto, acabou. O próprio comerciário. O próprio comerciário. Então, assim, a gente voltando à pergunta, é isso aí que vai acontecer. Olha, gente, o negócio tá bom por aqui, tá? Lembra que eu falei no início? Se eu pulo a janela ou não pulo a janela? Até o final a gente vai descobrir se ele vai pular ou se ele vai ficar. Quero tocar agora um ponto mais sensível. O Brasil diz que quer reindustrializar a economia, mas a arquitetura da reforma tributária conversa com esse objetivo ou ignora completamente essa agenda. Reindustrializar a economia. A gente precisa entender de que forma que eles falam de reindustrializar a economia. Porque eu vou dar um exemplo agora de economia muito interessante. Eu estava conversando hoje, Rosângela, com o pessoal até da Bimetal, que nós estamos preparando um documento para entregar para os candidatos a governador do estado do Rio de Janeiro. A Proaço vai fazer uma proposta, se não um termo... Uma pauta. De intenção. De intenção, isso. É que a ADR, a Agência de Desenvolvimento Regional, que eu faço parte, de 10 municípios, ela fez isso e entregou para os 10 prefeitos que nós fazemos parte do desenvolvimento. Nós entregamos essa pauta para os 10 em mãos. Então. Com comprometimento. Tipo assim, não é que você é obrigado, mas olha só, nós já elencamos todos esses problemas possíveis aqui. Eu acho bom você olhar para isso. Você está prometendo governar. Isso aqui é gestão. Isso aí. E ele é gestor. O prefeito é um gestor. É um gestor. Isso é gestão aqui, ó, governança para desenvolvimento, aí tem várias situações. Mas isso daí é muito bacana. Nós estamos linkando essa pauta para entregar para os candidatos a governador. Essa pauta é específica do nosso segmento. E aí, hoje, nós tivemos uma reunião mais cedo com o pessoal da Bimetal, que gerou uma outra discussão. Que discussão é essa imediata ao dumping, né? Respondendo à questão da reindustrializar a economia, mais específico. O Brasil levou 25 anos para aprovar o acordo Mercosul com a União Europeia, né? E aprovadinho, tudo assinado no papel, bonitinho. Se não falha a minha memória, Itália, Espanha e Inglaterra, que não faz parte da União Europeia, entrou na Organização Mundial do Comércio para não obedecer o dumping que está no acordo. Né? Qual era o dumping de importação de ambos os países, para um lado para o outro? 0 no segmento do aço. Ou seja, nós no Brasil poderíamos exportar matéria pronta, que é tubo, folha de Flandres e outros materiais. O Brasil é um grande especialista em fabricar tubos, não importa se é para gasoduto ou petróleo, né? Até eu acho que por causa da nossa expertise do petróleo, o nosso material tem muita qualidade. Eles foram lá, já entraram na Organização Mundial de Saúde, está suspenso para ambos de negociação, União Europeia, Mercosul, né? A matéria-prima, o produto acabado, tanto de ambos os países, porque eles perceberam que nós iríamos ter um produto de melhor qualidade do que eles. E aí, quando você fala reindustrializar a economia, isso leva muito tempo para você conversar, para você chegar num ponto. Levou 25 anos para o tratado ser assinado. E a hora que foi, alguém se sentiu prejudicado e levantou a mão. Nós temos aí um grande percurso pela frente. Muito grande. Pensar em reindustrializar realmente. Economia. A provocação agora vai ser direta, tá? Tá.
Estamos construindo uma reforma para estimular a eficiência produtiva ou apenas para reorganizar a forma de cobrar tributos? É somente isso. Ou, eu falei que era direta a minha Somente pergunta, isso. tá? É isso aí. Somente isso. Somente isso. Não Cobrar tem... tributos. Cobrar tributos. Se ao final da transição produzir aço no Brasil continuar mais caro, mais arriscado e menos previsível do que importar, então a reforma terá cumprido qual objetivo econômico? Nenhum. Eu já tenho empresas que estão solicitando estudos para ir para o Paraguai. Infelizmente. E se você olhar hoje o valor econômico, né, mais uma empresa que é a Estrela, quem lembra Eu lembro. da Estrela De brinquedos? de brinquedos, Uhum. pediu RJ. Pediu. Mais uma empresa pediu. Juros altos, tributos altíssimos do governo federal. Mais uma empresa pediu, que foi a Estrela. Como a Renner e outras grandes empresas também já pediram, né, RJ, por quê? Não estão aguentando a carga tributária que está hoje no Brasil. E nosso segmento não é diferente. Né? Nós somos commodity, né? O aço. Mas aumentou o dólar, aumenta aqui. Você vai ter que repassar para alguém. Quem paga somos nós, cidadãos, não tem jeito. A gente que vai pagar. Eu vejo as pessoas, eu já fui, então você já foi, a gente viaja para os Estados Unidos, quando volta, o celular lá é mais barato do que aqui. O carro é mais barato do que aqui. Aqui se constrói uma política de mais Estado, de menos iniciativa privada. E essa é a reforma tributária, é isso aqui que você está falando. Então, o objetivo é arrecadar, aumentar a arrecadação e a competitividade vai acabar. Nós temos que nos unirmos muito de agora para diante. Nos unirmos que eu falo, o cidadão, os segmentos. Eu deixei de responder uma frase sua, uma pergunta sua no outro bloco. Tem que unir a Proaço, Firjan, todas as entidades de classe, que eu acho que hoje estão começando a entender isso. Eu tive numa palestra na Fiesp, em São Paulo, e fiquei muito feliz por um momento, por uma coisa. O problema é que afringe a Fiesp, afringe a Firjan, afringe Minas, o Espírito Santo. Falei, opa, não estou sozinho. Exatamente. Eu, como presidente de uma entidade de classe, eu olhei e falei assim, não estou sozinho, porque quando o vice-presidente da Fiesp começou a falar dos problemas dele, quase que eu fiz assim, eu também estou aí. Esse problema é igual o meu. É igual o meu. Só muda de lugar, só muda de estado, nós enfrentamos, e não importa qual é o segmento, é o do plástico, é o do parafuso, é o do copo, é o do vidro, todos segmentos com o mesmo problema. Eu sou especialista em benefício fiscal Sim. e indústria do plástico e do aço. E eu vejo que está todo mundo sofrendo muito. Com tudo que a gente já falou até agora, mas a reforma tributária ainda é algo que o sofrimento não veio, porque ela ainda não está Isso. Mas é um sofrimento que você só... Hoje, por exemplo, conversando com um cliente que está abrindo um negócio, e ele falando que ele vai abrir, fazendo toda a conta, eu fiquei olhando e falei, tá, e a reforma? Ele, que reforma? Meu Deus, ele não contou com a reforma tributária. Aí eu falei, tudo bem, esse plano que você está me dando aqui é um plano muito bom até dezembro. E como é que vai ser na reforma tributária? Não, Rosângela, isso não vai entrar. Não vai entrar, esse país é assim mesmo. Eu falei, cara, mas assim, de boa, faz a sua empresa imaginando que vai ter reforma tributária. Mas a calculadora já começa agora em agosto. Eu sei, mas você pensa como que você faz para poder falar para um empresário de que vai ter a mudança e de que ele vai ser prejudicado se ele não quer aceitar isso. E se ele não acredita, eu não acredito que vai ter a mudança. Porque no Brasil é assim, daqui a pouquinho é um ano eleitoral. Falei, cara, mas o seu planejamento tem que, né? Isso tem que estar inserido no seu planejamento, que a chance de dar errado. Não, eu não vou contar com a reforma tributária. Assim, é muito difícil. Eu lido também com alguns associados com essa mentalidade, mas se a gente olhar, vamos dizer assim, o arcabouço total da reforma tributária, você vê que a reforma tributária ela foi criada para um mundo globalizado, né? Em alguns itens, você falou do plástico, né? O cara compra o polímero, aí compra aquele pozinho, aquelas bolinhas, coloca na máquina,
transforma no produto final, seja lá o plástico que for. Normalmente o pessoal vai para a bobina e da Isso, bobina resolve o... vira, né? Vira a bobina, aí depois transforma no que for, na caneta, em qualquer outros produtos. Mas dentro dessa globalização, alguém fabrica isso lá fora mais barato do que a gente produz aqui. Uhum. E aí, nós temos que entender qual é a política de mercado que nós vamos querer adotar. Nós vamos gerar desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda no Brasil ou fora? E para qual segmento vai sangrar? Então, eu vou fazer uma negociação com os Estados Unidos para comprar algum produto de lá, e para isso eu sangro algum setor daqui. Eu falo com a China, eu vou trazer alguma coisa de lá. Os produtores de vinho do Brasil estão apavorados Vinho? com o Tratado do Mercosul, Ah. com a União Europeia. Vai entrar vinho francês, italiano aqui, mais barato do que é produzido aqui. Até porque a alíquota em relação à bebida alcoólica, principalmente na reforma tributária, é maior. Isso, pronto. Beleza, eu posso começar com uma mulher inteligente. Ué. Com a reforma tributária, a alíquota do vinho e da bebida vai subir, que é o imposto do pecado, é isso? Imposto do pecado. Imposto do Pode pecado. chegar a 70%. E mais o que está vindo lá de fora já está no papel, que vai ser, não sei se é 25%. Não tem imposto do pecado. Não tem para quem vem lá de fora. É. Pronto. Se ele importar, se ele importar com uma alíquota de 20%, 22%, 25%, ele ainda importa, ainda é mais barato que o produto nacional. Pronto, é isso aí. Então, quando a reforma tributária para mim foi criada para você globalizar esse setor todo e vai ter alguns setores que eu acho que vai subir. Ai, meu Deus, olha. Tá aí, ó. Vai. Não, eu vou pedir para ele. Pode falar, Haroldo. Não, desculpa, mas é você que... Pode falar. Gente, eu não tinha visto o próximo item. Caramba. Fala aí o próximo item. Competitividade e geopolítica industrial. Olha só. Caramba, a gente sem querer entrou no tema. Mas assim, porque tudo que eu quis falar com você hoje, gente, detalhe, quando o convidado chega aqui, ele vem no escuro, tá? Ele vem no escuro, ele só sabe o que eu vou falar com ele, o que eu vou perguntar quando ele senta aqui. Sabe por quê? O cara, quando é bom, não precisa ensaiar, não. O cara chega aqui, ó, senta e fala. Bora. E você tá vendo que... tá vendo aqui a sua pergunta, ó. Que é a competitividade. É isso aí que a gente está falando. E dentro de negociações, né, você, por causa de algum setor, de você beneficiar um e sangra outro. Infelizmente, nesse momento, eu vejo que o governo federal ele resolveu beneficiar o agronegócio, né? Porque ele dá o superávit da nossa balança. Comercial. Exatamente. Ele tem muito peso na balança, principalmente na exportação, né? Frango, boi, legume, o agronegócio, a soja. E detalhe, quando a gente vai falar de exportação, que a gente fala que a gente tem um superávit, mas na maioria das vezes esse produto que é enviado, ele não paga imposto. Então, é isso aí. Por isso que a balança comercial, eles sangram um setor e aí eles olham para o aço, você é aço. Você fica aí quietinho, vou deixar você sangrar um pouco, né? O setor metalmecânico e o setor do aço, nesse momento, é o setor que foi escolhido para sangrar. E vou te dar um exemplo. Você lembra que anos atrás nós tínhamos em Petrópolis, Nova Friburgo, fábricas pujantes de tecido? Têxtil, lembra como é que era? Uhum. Valença, aqui próximo da minha cidade. Que também tinha. Né? E aí, uma política econômica, lá atrás, sangrou esse setor para deixar o importado entrar. A China e outros países tomaram conta. Não vou nem falar das taxas da Brusinha. Não quero, não, vamos lá. Você vai hoje em Petrópolis, em Nova Friburgo, acabou as fábricas. Acabou. A Rua Tereza era uma rua de comércio, de compra, que de final de semana tinha ônibus ali. A gente ia passear, tinha um prazer de passear em Petrópolis, andar o dia inteiro, eu ficava pau com a minha mãe, andando, adolescente com minha mãe andando comigo lá e comprava, porque é mais barato, não sei o quê. Acabou isso tudo. Hoje é importado. Você compra na Shopee, na taxa das luzinhas, você entra. E aí, mas esqueceram que várias pessoas ficaram desempregadas, fábricas quebraram.
mas alguém ainda continua produzindo e mandando para cá. E, infelizmente, hoje eu vejo que o setor do aço é a bola da vez se nada for feito. E um setor muito importante. Soberania nacional. Deixa eu te fazer uma pergunta, não sei se você tem números. Hoje, como que está a construção civil? Muito mal. Em relação... Vamos botar em relação a 4 anos atrás, mais ou menos. Você falou de pandemia, né? O setor do aço nunca ganhou tanto dinheiro quanto foi na pandemia. Por quê? Isso por quê? Por quê? Lockdown. Fica todo mundo em casa, ninguém sai. Quem é casado vai entender o que eu vou falar. Se você está em casa, cidadão, a sua esposa arruma para você trocar uma lâmpada, capinar um terreno e fazer uma reforminha que estava esperando há muito tempo. Sabe? Não tinha tempo. E não tinha tempo. Na pandemia estava todo mundo em casa. Foi liberado aquele dinheirinho, R$600, R$800, R$1.200 para quem era mãe, tinha filho, né? Tinha um negócio daquele, tinha um dinheirinho. E aí estava todo mundo em casa, né? O que aconteceu? Eu vou fazer um puxadinho para minha menina que já está com 9, 10 anos e eu não fiz. Marido! E compra o quê? Aço, tijolo, construção civil e setor do aço na pandemia. Nossa, a nossa empresa nunca ganhou tanto dinheiro, nós não ganhamos tanto PPA no final do ano e contratamos gente, trabalhamos como nunca, porque as pessoas estavam em casa e material de construção, nossa senhora, foi aço. Então, foi um setor, os 2 anos de pandemia foram pujantes. É mesmo? Pujantes. Você pode pegar todos os dados. Engraçado que o setor de plástico, por exemplo, também bombou. Por quê? Porque todas as embalagens que tinham que ser descartáveis. Então, o pessoal bombou Isso aí. Na indústria de plástico. Isso aí. No escritório, por exemplo, eu nunca trabalhei tanto e foi o momento que eu mais tive receita dentro do escritório. Foi não por ter clientes, a carteira de cliente aumentar, e sim por trabalhos que eu não executava, que eu passei a executar em função do lockdown. Né? Vários processos jurídicos, mas uma coisa que me chamou a atenção, você falou da construção, quando começou a pandemia, eu estava construindo. Não é só você, não, você e muita gente. Eu estava construindo porque eu comecei em 2019, eu terminei em 2020. Mas eu também terminei sem fôlego algum. Gente, simplesmente a minha construção, que se ficasse em 50 mil, ela ficou em 150. Ficou tudo. Porque tudo encareceu. Exatamente, ficou tudo mais caro. O preço do fio disparou. Isso. Eu pagava o metro 12, paguei no final, quando eu fui fazer o acabamento, 24 o metro. Então, assim, e eu tive um custo danado na construção civil. E outra coisa, não encontrava também mão de obra. Não tinha. Ninguém podia sair, fiquei em casa, né? Então, mas foram 2 anos de muita pujança por causa disso. Teve muito dinheiro circulando para poder manter as pessoas em casa, né? E esse dinheiro circulou e o pessoal optou para fazer obra. Então foi assim, foi muito competitivo para quem manteve e gerou muito recurso. Gente, isso daí é uma coisa que alguns, né, vendem lenços e outros choram. Então, assim, caiu um avião, vamos vender lenço. Isso aí. Tem um monte de gente chorando, mas vamos vender lenço, não tem jeito. Então, a pandemia realmente, para alguns setores, não foi tão ruim. Não. O comércio, por exemplo, foi uma droga. Não me julguem mal. Não me julguem mal. Empresa que vende caixão. Não me julguem mal. Gente, fato. Em Valença, nós temos uma empresa que fabrica caixão? Que fabrica caixão. É a fábrica de caixão próxima ali da Plástico Valença, assim que você chega, né? A Plástico Valença. Ela acabou fornecendo caixão para o Brasil inteiro. Ela só fazia para o estado do Rio de Janeiro, né? Para o Brasil inteiro. Valença tem uma outra empresa que chama Piaget. Ela faz aventais descartáveis, pacientes cirúrgicos, né? Ela bombou. Ela hoje está abrindo, ela já abriu uma empresa na Bahia. Ela em Valença deve ter em torno de 500 e poucos funcionários. Nossa! A Piaget. Ela abriu uma fábrica na Bahia com 400 funcionários. Porque abriu o mercado para ela do norte e do nordeste. Então ela chegou à conclusão que é melhor
abrir uma empresa lá do que Fabricar fazer a, lá, log... e fazer a enviar, logística. fazer a logística, né? Até porque também tem benefícios fiscais nessas Também, zonas. também tem lá em cima. Então, é o que o negócio da pandemia acabou Acabou ocasionando ocasionando. em outros, ou seja, avental descartável, o caixão e outro. Aí, se você olhar para o caixão, ele é feito de madeira, ele é feito de aço, né? Ou seja, então você movimentou o segmento, né? Como você falou, enquanto um chora, o outro vende lenço. Não tem outra coisa. Ai, ai. Bom, nós vamos agora entrar numa zona de turbulência, tá? Porque a gente vai conversar. Para a indústria do aço, Haroldo, o risco maior está no modelo final ou no período de convivência entre o velho e o novo sistema? Ou seja, o que a gente atua hoje, o sistema tributário e a reforma tributária. Eu acho que é esse que é o maior medo. Você acabou de falar do cliente que está preparando o planejamento dele e não sabe, e não colocou a reforma tributária. Eu acho que é o grande tabu da maioria das empresas, Rosângela. Eles não sabem a fundo o que é a reforma tributária ainda. Se ele não sabe a fundo o que é a reforma tributária, ele não sabe planejar o modelo de negócio que vai ser quando a reforma tributária finalmente tiver toda a transição finalizada. E isso vai impactar ele. Então, eu acho que a transição é a maior preocupação, não tenha dúvida nenhuma. Então, eu entendo que o risco maior aqui ele está entre os dois, você ficar trabalhando com os dois. Isso. Porque, para mim, aqui dentro, como técnico, como profissional, esse vai ser o maior problema. E para a empresa também. São dois controles. Então, ele não sabe qual é você pode falar melhor do que eu. Ele não sabe qual é o novo cálculo que ele vai colocar no produto final. Até porque nós não temos uma alíquota final. Então, mas Rosângela, já começa agora a calculadora. Então, mas nós não temos uma alíquota final. Mas aí, como é que eu vou precificar o meu produto? Então, não temos. Isso tem que estar em debate. E ele não sabe. Não. Então, como é que ele vai precificar o produto dele? Tem outra coisa. E o fornecedor dele, como é que vai a matéria-prima? Vai precificar a matéria-prima para ele? Isso é em cadeia. Então, é isso aí. Isso é uma cadeia. E que já está na transição. Claro, lógico. E olha, a gestão agora, a governança, vai fazer uma total diferença nas indústrias. Uhum. Isso não tem jeito. Então, como a indústria planeja investimento de longo prazo, sem clareza plena sobre a alíquota efetiva, regras operacionais, creditamento e impacto real na cadeia? O que a gente conversou um pouquinho antes. Não tem alíquota, não faz, fica esperando. Não planeja. As grandes usinas, né, eu falo do meu segmento, as grandes usinas já estão brecando investimentos, bloqueando investimentos. Parou completamente, ninguém está investindo em mais nada. Parque de expansão, investimento em tecnologia, né, em capacitação, parou todo tipo de investimento para poder entender no restante da regulamentação como é que vai funcionar para voltar esse tipo de investimento. É uma pena, porque o Brasil já é um país muito atrasado na questão de tecnologia. Se você para investimento em estudos de investimento em relação a isso, mais atrasado nós vamos ficando na matéria final e no produto final. Então, mas o medo e a falta de regra clara do processo, nós acabamos de falar que isso aqui agora há pouco, faz o empresário fazer o quê? Pô, deixa eu segurar meu dinheiro aqui. Desculpa que eu sou um pouco velho, eu vou voltar lá atrás. Me lembra muito um quadro da Zélia Cardoso de Mello, quando o Fernando Collor... Nossa Senhora! Eu vou voltar lá atrás. Caraca, ele voltou muito! Eu vou voltar lá atrás. Em 1990, eu vou voltar lá atrás porque isso me lembra quando ela congelou a poupança, que ficou os empresários apavorados. O que eu vou fazer agora? Que bloqueou a poupança, se mudou todo um modelo à força, né? E o cara comprava o diesel de manhã e não sabia se o preço do outro dia era o mesmo preço por causa da inflação alta. A gente ia no mercado, ficava todo. Você ia numa gôndola, voltava, estava remarcado. O cara estava remarcando ali. Então, e grosseiramente falando dos modelos, né? É o fato agora. Eu vou investir para qual modelo? Para qual alíquota?
A insegurança hoje, ela está sendo tratada como um detalhe técnico. Isso. Quando, na verdade, gente, ela podia ser administrada de uma forma totalmente diferente. Porque é a insegurança que nós temos que dificulta qualquer investimento. Uhum. É insegurança num ambiente que está inseguro, não só nas grandes capitais, como quase em todas as outras cidades. E, além de tudo isso, a insegurança jurídica que nós temos em relação ao que vai ser feito e a gente não sabe como é que vai produzir. Bom, os advogados tributaristas tendem a ganhar dinheiro, tá, gente? Tá todo mundo feliz na vida. A insegurança jurídica foi o foco da criação da Proaço. A Proaço foi criada para tentar levar para o nosso setor, para o nosso segmento, segurança jurídica. Tivemos algumas vitórias, inclusive a Lei 8960, ela trouxe a grande tranquilidade para a gente, que foi a questão do debate do IPI, né? Corte longitudinal, transversal, né? Slitar, né? Nossa, quando a fiscalização pegou Slitter, não é industrialização. Não, pelo amor de Deus, né? Quantos autos nós tomamos? Por causa disso, né? Não é industrialização, não, mas é o quê? O que é então? Você compra uma máquina que custa $1,5 milhão na Itália, traz a máquina para o Brasil. Você traz uma bobina daquele tamanho, 22... abre, faz o corte. Mas não é industrialização. Não é o quê? Não, né? Mas também não tem dito o que era, não, né? Teve o alto. Teve o alto. E muitos. Mas graças a Deus, na reforma tributária, a gente conseguiu colocar essa lei do IPI e colocar... Não, na reforma tributária não, Perdão. 8.960. 8.960. Nós conseguimos colocar esse parágrafo lá, tanto do IPI quanto os cortes, e a gente... Eu vou mais longe para você. Na época da discussão, o seu Antero, dono da Chinesinho, lembro, ele me procurou. Preciso da ajuda. Eu vi a luta de vocês. O que houve, seu Antero? Ele falou assim para mim: acontece a mesma coisa comigo, meu filho. Como assim? Ele importa produtos da Índia, da China, que a Chinesinho faz cosméticos, ketchup, né? Condimentos, né? Gente, ketchup virando cosméticos, olha só, isso é homem falando. Condimento, é homem falando, né? Faz condimento, eu não entendo muito de cozinha, faz condimentos e tal. Você não usa creminho no rosto? Não uso. Sério? Não. Nenhum ácido hilarioso? Eu uso depois o pós-barba, né? O pós-barba. Pelo menos é alguma coisa, não é tão ogro assim. Não, eu uso pós-barba. E ele, as máquinas dele são suíças, né? Todo mundo já foi no McDonald's, ou alguma lanchonete, quando a gente pede a pizza, vem aquele sachê da pizza. A máquina dele é muito mais cara que a nossa, porque ele importa as sacas, joga a matéria-prima lá dentro e sai o sachê. Não é industrialização. Ele olhou e falou: se isso aqui não é industrialização, o que eu faço da minha vida? Jura? Não. Depois, ele aproveitou a nossa lei. 8.960. Ele aproveitou 89,60 para se enquadrar na industrialização, porque também não era considerado. Ele faz. Porque do plástico também não é. Então, e o negócio dele é plástico. É plástico. Mas ele faz de ketchup, de mostarda, de sal, né? De vários. Mas não era considerado até... E quando ele viu a nossa luta, ele veio perguntar para a gente se era isso mesmo, porque ele ia ser beneficiado, né, com esse detalhe. Aí eu falei, caramba, então não é só nós que passamos por esse problema, Rosângela. Tem outros segmentos que têm a mesma preocupação. Sim. E assim foi muito interessante. Só que vocês criaram a Proaço com uma finalidade. Qual foi? Segurança jurídica. Esse é um principal... E por que você disse que vocês criaram para segurança? Me exemplifica como que os associados utilizam isso como segurança jurídica. Porque nós recebemos muitos autos de leis estaduais e de regulamentações, de decretos mal formulados pelo Estado, pessoas que não têm o conhecimento do chão de fábrica, como é que funciona. E, para minha surpresa, não é só o nosso segmento, não é só o setor, como demos exemplo, vários outros setores. E a Proaço, a criação dos empresários foi, como você muito bem falou, e você é uma especialista nisso, o próprio Estado,
o próprio Estado, algum setor do Estado, vê o incentivo fiscal como um grande inimigo Sim, do Estado. sim, como Não, está perdendo dinheiro, o Estado está perdendo Pelo dinheiro, amor, arrecadação com nossa, benefício. tá Eu escuto louco. isso toda vez que eu vou na Cefaz, na Fazenda, eu Aham. escuto isso. Não, nós não queremos benefício fiscal, a própria Fazenda não quer. Por quê? Porque o Estado perde arrecadação. Tá louco, meu irmão. É assim, eu acho que o incentivo fiscal nasceu demonizado por alguns e idolatrado por outros. Pergunta a um prefeito do interior do Rio de Janeiro que ele quer que acabe com o incentivo fiscal. Pergunta. Não, Se claro ele, que não. claro que não quer que acabe. É óbvio que não quer. Por quê? Eu posso perder eu posso ter diminuído a carga tributária do ICMS de 22% para 3 ou 4%, dependendo da lei, mas eu coloquei dentro de uma cidade, sei lá, 600, 200, 400 mil empregos, né? E esse emprego vai para o comércio, é dinheiro em caixa ali no ISS, no ICMS. Eu vou usar o supermercado, eu vou usar a farmácia, eu vou usar o açougue, eu vou na cabeleireira, eu vou no dentista, eu vou na manicure, né? Vou botar meu filho para praticar um esporte ou numa escola particular. Isso é economia circulando dentro da cidade, pô. Economia circular. É economia circulando. Então, tem uns que tem essa, que nem você falou, você vai lá e ainda encontra alguns que demonizam o incentivo fiscal. Então, assim, não tem como entender esses caras, entendeu? Não tem como não. Voltando aqui, a gente parou para tomar uma água, gente, porque aqui ninguém é de ferro, a gente fala pra caramba. Vamos lá. Vamos endurecer um pouco aí o negócio, Haroldo? Caramba! Vamos. Tava tão bom. Mas eu quero saber se ele vai pular da janela, gente. Aqui a gente está no térreo. A gente está no térreo, mas a gente tem um segundo andar aqui da CCJ, que eu vou lá para cima com ele, eu quero ver se ele vai pular ou se ele vai ficar. Bora. Toda grande reforma cria vencedores e perdedores. No caso da reforma tributária, quem corre o risco de pagar a conta da narrativa da simplificação? Mas você é um empresário. É sempre o empresário que paga a conta e, consecutivamente, o cidadão. Porque vai ter que repassar o preço. Não tem jeito. O preço vai ter que ser repassado. Então, bem claro, o empresário e o cidadão. Em outras palavras, o aço será tratado como estratégico ou como setor com capacidade de absorver custos sem reação política equivalente? Bom, essa é a nossa grande discussão, né? Porque a gente espera que a gente tenha um tratamento diferenciado, igual alguns setores terão. O agronegócio terá, o polo automobilístico terá, não tenho dúvida disso, o petróleo terá. Então, eu espero que o aço tenha esse mesmo tratamento. Eu espero. O setor foi efetivamente ouvido na construção desse novo desenho ou apenas consultado depois que as premissas já estavam definidas? Não, nós comentamos já isso, né? Não foi ouvido. Não foi ouvido. O setor não foi ouvido. Muito bem. Assim, como é que eu vou falar para você? Eles ouviram as grandes entidades, Firjan, Fiesp, não desceu o debate. O debate não desceu. A reforma tributária, ela foi, assim, eu vou ser bem... Ela foi empurrada de goela abaixo. Está aqui o formato, toma, está aqui o formato é esse, e o governo usou o que ele tem de melhor, ele usou a política. Ele usou a força dele política dentro do Congresso para poder aprovar esse formato. Eu acho que deveria acontecer a reforma tributária, Rosângela. Acho. O Brasil precisa. Mas estão dizendo, você que pode me esclarecer, parece que a alíquota vai ficar em 25%, né, do IVA. Vai ser a maior alíquota do IVA do mundo. Por que não pegou o modelo, já que pegaram o modelo da reforma tributária de outros países, da utilização da unificação do IVA, do imposto único, por que não pegou também o modelo do percentual, da alíquota? Porque o governo precisa arrecadar mais. Poxa, mas aí é injusto. Então você pegou o que tem de melhor e está aplicando o que há de pior. Sim. Por isso, há também um ponto federativo importante. Muitos polos produtivos foram estruturados em ambientes tributários específicos, caso de Pinheiral, Valença, Três Rios. Quando a reforma altera essa lógica, ela corrige distorções ou desmonta equilíbrios
regionais já consolidados? Claro que ela desmonta. Nós comentamos sobre isso. Não vai mudar em nada. Claro que vai mudar. Porque o empresário veio para o Rio de Janeiro no meu segmento, por quê? Ele aqui está próximo da matéria-prima. Ele está próximo da CSN, da Gerdau, da ArcelorMittal. Ele compra a matéria-prima aqui, gera emprego e renda aqui e leva para o seu estado de origem o material pronto. Mas com o final da reforma tributária, ele vai ficar fazendo o que aqui? Ele vai voltar para o seu lugar de origem e vai comprar aqui e vai levar para lá a matéria-prima. Ele vai ficar onde é mais confortável para ele. Então, e é mais econômico. É óbvio que é mais econômico. Porque ele vai pensar em rentabilidade, lucratividade, margem de contribuição. Isso, com certeza. Com certeza. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que a gente para isso? Como que a gente discute isso? Como é que é? O que a gente tem que fazer? Todo mundo pega uma bandeirinha, vai para Brasília gritar que não está satisfeito? Como é que a gente faz? Nós estamos num ano político. Nós estamos num ano onde nós vamos eleger deputados federais e senadores, né? Então, é muito importante você, meu amigo, minha amiga, nós comentamos aqui um tempo atrás, o final da reforma tributária, se nada for feito, pode gerar uma perda de quase 500 mil empregos no Rio de Janeiro e uma perda de arrecadação de 42 bilhões de reais. Então, uma das formas que nós temos para trabalhar isso é levando a discussão para Brasília. Então, esse ano é ano de eleição, vai bater na porta dos empresários, vão bater nas nossas portas, candidatos a deputados federais e senadores. Você que é do setor, não só do setor metalmecânico, mas você que é trabalhador, você que é empresário, que está na sua área, Rosângela, de incentivos fiscais, que é o setor que mais vai ser prejudicado, né? Pergunta para esse candidato qual é a proposta que ele tem para essa solução. Esse é um problema. Qual é a solução que ele tem para isso? O que ele está pensando para esse ponto? Porque muitas pessoas... Eu estou falando de empregos diretos do segmento. Se eu falei em 500 mil empregos, aproximadamente empregos diretos, para cada emprego direto criado, são 4 empregos indiretos, né? E qual é a solução para isso? Essa conta já é uma conta que a própria associação já tem? Isso, nós estamos fechando, que nem eu falei para você, o estudo, mas essa já é uma prévia que o estudo já fez. Que já fez. Claro que nós vamos aguardar a complementação, mas os professores já passaram uma prévia para a gente, em 2032, com o fim perdurando sem nenhuma regulamentação favorável, né? Vai chegar a 480 mil empregos diretos. Porque quando a gente fala do setor do aço, não é só o cidadão lá, o operário que está na fábrica, né? Eu estou vendo que aqui no seu escritório tem uma grade, né? Feita por um serralheiro. Vai diminuir a quantidade de serralheiro para poder fazer o produto. Por quê? O serralheiro, ele vamos dizer assim, o terceiro setor da nossa produção. Vai diminuir, porque esse produto vai ficar mais caro. Ele vai deixar de ser fabricado. A matéria-prima. Ele vai deixar de ser fabricado aqui. Hoje, nós fabricamos aqui, abastecemos o nosso mercado e mandamos para fora. Amanhã, ele vai estar vindo de fora. Então, se a gente tem 10 serralheiros fazendo essa grade, vai ter 2 ou 1 só. Porque ele não vai conseguir sobreviver disso. E qual é a solução? É ir para Brasília. Brasília vai ser o foco desse debate. Tanto no Senado, onde vai ter as regulamentações de taxas e eles chamam de cashback, do dinheiro, dos fundos, que vai compensar as perdas dos incentivos. Me corrija se eu estiver falando errado, Rosângela. O cashback vai ser para a pessoa física. Pessoa física. Para a empresa vai ter um fundo. Vai ter um fundo que o fundo hora destinado. Que as empresas vão ter que se cadastrar. Isso. Ela tem um prazo para se cadastrar. Para poder receber. Isso. Só que o valor que foi estimado pelo governo federal hoje para esse fundo é de rir. É de rir. Não chega nem próximo. A perda de fato. Não chega nem perto, nem perto. Então, assim, tanto empresários como cidadão que hoje está nos vendo, esse debate sobe para Brasília, com deputados federais, com senadores, e se torna muito importante. Essa eleição, ela vai ser uma eleição segmentada. O seu setor, independente seja de plástico, de condimentos, que nós falamos aqui agora, do aço, né?
do vidro, cada um do seu setor, principalmente o estado do Rio de Janeiro, que vive muito da questão do incentivo fiscal, vai ter que levar esse debate para Brasília e vai ter que ser discutido isso em Brasília. Haroldo, esses dias atrás eu estava conversando com algumas pessoas e fui a uma palestra do Inavac, lá em Itaipava, num evento da XP. Nossa, legal. E o Inavac, numa sala de audiência, sei lá, eu não sei quantidade de pessoas que estavam ali, mas imagino que umas 2.000 pessoas estavam ali dentro. Ele fez a seguinte pergunta: levante a mão aqui quem lembra o nome e o número do deputado federal que você votou e do senador. Somente umas 10 pessoas levantaram a mão. De 2.000. E aí ele lá de cima ele falou: olha, tá todo mundo em brigas aí de presidente A e presidente B, mas quem manda nessa bagaça é o Congresso, e vocês não estão preocupados com quem vocês colocam lá. É isso aí. É isso aí. Vocês nem lembram a quem vocês têm que cobrar, o que vocês precisam, o que vocês querem. Isso. E vocês estão reclamando de quê? De vocês que fazem. A escolha é nossa. Uhum. Nós é que escolhemos. Uhum. A gente, gente, a gente não está falando de ideologia política, não. A gente está falando se quem elege o deputado federal somos nós. E ele tem um papel fundamental no que a gente está discutindo aqui agora. Sim, tanto deputado federal quanto senador. Até porque isso passa por onde? Pelo Congresso. A reforma, ela foi feita pelo cara que você votou, isso, que eu votei e que todos votaram. Exatamente. Só que esse cara, ele não me representa colocando no papel o que eu quero, que ele não me perguntou. O que você disse hoje? Não perguntou pra gente, não discutiu com a sociedade. Exatamente. Quando isso não acontece, o que acontece lá você tem que aceitar. Isso aí. Porque realmente nós ficamos fora de um debate porque o candidato que você escolheu, você lembra o nome dele? Eu lembro porque eu tinha votado no Celso. Tá. Também não vale, pô. Não é que eu não vou lembrar. Uhum. Mas, cara, é por aí. É por aí mesmo. Então, assim, se a gente for pensar na reforma tributária e for pensar em relação ao que vai acontecer ainda, a gente tem que pensar que a gente está num ano eleitoral. E que vários vão entrar e outros irão sair. Uhum. E o que a gente vai colocar lá? Será que vai ouvir o que a gente está dizendo aqui agora? Exatamente. Do que a gente está conversando? Porque senador é pior ainda. Fica mais distante. Mais distante da gente. E, ao mesmo tempo, eu não me lembro para quem que eu votei de senador, gente. Juro, eu não me lembro. Eu também não. Para senador, não me lembro. Sei lá, eu não me lembro. Uhum. Para deputado federal, sim, mas senador, não lembro. Uhum. Me lembro de todo o resto. E aí a gente vai ver a M que vai dar. É isso aí. O país está redesenhando a tributação antes de definir com clareza que tipo de indústria quer preservar, expandir ou atrair. Você disse que ele já estava jogando para a bola da vez o setor de aço. É isso aí. É o que a gente está observando mediante o tarifaço do Trump, né? O tarifaço do Trump, ele... Mas será que tipo de indústria ele quer preservar além do agro? Além do agro? Que tipo de indústria você acha que o país está querendo, o governo está querendo preservar? Eu não posso dizer para você o que ele está querendo preservar. Eu posso dizer para você o que eles estão querendo acabar. E eu vejo muito claramente o automotivo. Você vê a facilidade da importação que se tem dos carros elétricos. A gente fabrica carro elétrico no Brasil? Não, a gente monta. Se tem montadoras, fabricar não. Então eu volto rapidamente no que eu digo o seguinte: tudo que a gente deixa de fabricar aqui e importa, a gente gera desenvolvimento econômico, emprego e renda no outro país. Então vamos lá. O automotivo, estou dando só esse pequeno exemplo do automotivo. Assim, gente, quando eu falo em automotivo, estou falando de carro, eu vou um pouco mais longe. O agronegócio é a nossa grande pujança do país. Vê as fábricas de trator, de maquinário pesado no Brasil.
É muito pequeno, são todos importados. Isso que, assim, pelo menos do que eu estou lembrando dos meus clientes, o que eles compram, tudo importado. Então, e aí, Nacional. quando você importa uma máquina daquela, alguém já viu aquelas máquinas? Alguém, com certeza, o senhor, a senhora que está nos vendo, um domingo desse da vida, você viu o Globo Rural de manhã cedo. Eu vi ontem. Você acorda mais cedo no domingo. Eu vi ontem. Você vê o Globo Rural. Aí passa aquela plantação de soja, aquela máquina enorme, toda cheia de tecnologia, é toda feita de aço. Mas se ela é importada, como você falou, o aço então não é o nosso. Não. Então, respondendo a pergunta, entendeu por que eu acho que o aço, o segmento indústria do aço é a bola da vez? Por quê? O carro cada vez mais é importado. A indústria, o que usa no agronegócio, que é o maior comprador do nosso segmento, você perguntou da construção civil. Hoje, o maior comprador do nosso segmento é o agronegócio. É o agronegócio para máquina, o agronegócio para usina de cana-de-açúcar. As usinas de cana-de-açúcar, a maioria delas são todas 90% de aço. Se eu não falar quase 100%, a indústria, a linha de produção do corte da cana, de refino da cana, de apertar o bagaço e transformar em álcool ou em açúcar, né? Olha que a gente estava falando da utilidade do aço no outro bloco, né? E aí, quando eu vejo alguns setores utilizando a importação, então eu não posso dizer, respondendo a sua pergunta mais curta, qual é o planejamento do governo. Eu posso dizer o que ele está destruindo hoje. Ele está destruindo o setor automotivo. E aí, eu falo do setor automotivo, eu falo do carro, eu falo das máquinas, da autopeça e de todos os seus derivados. Ele está acabando com o nosso setor. Acabando. Em vez de pedir para a Embraer fazer jato para o Exército, para a defesa da soberania nacional, eu compro da Suíça, eu compro de fora. Engraçado. A Embraer é uma das maiores empresas de aviação do mundo. Sim, agora ela tem uma parte dela americana. Americana. Né? Mas tá bom, mas ainda é nossa ainda. Ainda é nossa. E outra coisa, a Embraer fabrica os melhores jatos do planeta. E por que não pode fazer um jato de guerra pra gente? Peça os caras, faz avião de guerra. Não. É só pegar dinheiro com o BNDES, gente, para investir. Bom, pronto. Enfim. Haroldo, se você tivesse hoje na mesa com o governo, Congresso e sociedade, qual seria o alerta que ainda não está sendo ouvido com a devida gravidade? A reforma tributária. O que eu pediria para eles? Eu pediria para eles o seguinte. Em 2000, me corrija, você que é especialista, em 2027, a gente começa a transição de 10%. Uhum. E ela vai gradativamente até 2032. Uhum. Eu pediria mais 5 anos, mais 3 anos, mais 4 anos. Por quê? A partir do momento que eu tiro 10% do incentivo fiscal na transição, eu perco competitividade. Então, o que eu imagino a partir de 2027? Desemprego e falta de competitividade das empresas que têm incentivo fiscal. O que eu pediria para o governo? Com a devida gravidade, era isso. Vamos tentar jogar mais 3 anos? Me dá um prazo maior. Você acabou de falar para eu me adaptar, para eu entender paralelamente como é que eu vou me comportar com o modelo velho, com o modelo novo, né? Porque nem todo mundo pensou como é que vai ser efetivamente, porque eu não sei com quem eu vou comprar a matéria-prima, qual vai ser a minha precificação do produto final. Porque é muito complexo. Nós temos uma grande parte desse universo todo que não está na indústria também. Mas vamos para a prática, Rosângela. É muito complexo, mas já entra 10% a partir do ano que vem. Não, sim, da perda do incentivo fiscal. Sim. Então, a devida gravidade é essa. Porque eu não tenho dúvida, eu sou um patrão, eu tenho 600 empregados na minha empresa, ano que vem entra 10%, eu vou perder 10% de produtividade, aonde eu não sei, eu vou começar a fazer o quê? Eu vou começar a enxugar. Eu já falei que as grandes empresas já estão paralisando investimentos, né? Eu vou começar a enxugar a máquina. Da onde que eu posso enxugar, da onde eu posso diminuir, da onde é que eu posso tirar. Isso se passar a escala 6 por 1? Aí, então não quero nem pensar. Então é isso que eu pediria ao governo.
para quem tem incentivo fiscal, como o Estado do Rio de Janeiro tem, não dá para jogar para mais um ano, para mais 2 anos, para mais 3 anos. Você sentaria na mesa lá do Congresso Exatamente. Assim, chamaria para uma reunião, galera, o ministro da Indústria e Comércio. Dilação de prazo. É isso aí. Eu jogaria o prazo mais para frente. Nossa Senhora, gente. Quais são os pontos inegociáveis para que a reforma não se transforme para o setor do aço em perda estrutural de competitividade? Os pontos que você acha inegociáveis. A perda do incentivo. Cara, olha só. Imagine você lá no Congresso, podendo ir lá para a tribuna para poder defender. Você defenderia isso? A perda do incentivo. Que não se perca o incentivo fiscal. Boa. Ah, mas deputado, você falou que talvez eu fosse um deputado, eu me imaginando lá. Não podemos, então tá bom. Se não pode, vamos então fazer um cálculo real do fundo para poder compensar a perda do incentivo. Mas compensar verdadeiramente. Exatamente. Não do jeito o que foi proposto, os valores que foram propostos hoje. É isso aí. Então tá bom. Por isso que eu comentei antes da dilação, né? Dilação, né? Do prazo. Dilação. Dilação é o Vocaro. É do Vocaro. A dilação do prazo. Por quê? Aí entra a especialista que vai dizer para a gente como é que vai se comportar isso. E aí a gente vai lá no fundo e vamos colocar o fundo fortemente. Porque hoje, como é que o empresário faz? Como é que o empresário faz hoje? Ele compra a matéria-prima, produz e tem um produto. Então, hoje ele sabe quanto custa esse produto. Mas, Rosângela, ele não sabe quanto esse produto vai custar amanhã. Não. Ele não tem noção disso, ninguém tem. Não. Mas o imposto já vai começar a ser cobrado a partir do ano que vem. Então, você, chegando na tribuna, você, Haroldo, lá, né, falando com o presidente da casa, vamos aqui discutir o fim do benefício fiscal, que não pode ter agora? É isso aí. Beleza. Não pode ter agora. Eu te faço a última provocação. Ah, meu Deus. O Brasil ainda tem tempo de fazer uma reforma que simplifique sem desindustrializar? Sim, temos tempo. Nós temos ainda temos um pedaço da regulamentação, né? Da regulamentação, que começa em 2027. Você falou da palestra que você assistiu, né? A gente vota em qualquer um, que manda qualquer um para lá. Então, acho que chegou o momento da gente entender quem nós vamos mandar para lá, representando, né, os interesses de cada setor. E aí, dentro dessa regulamentação que ainda falta, a gente pode simplificar essa questão da industrialização. Tem tempo e ainda tem prazo para poder fazer isso. Basta ter vontade. Exatamente. Política. Haroldo, essa conversa deixa uma mensagem muito clara. Reforma tributária não é apenas debate técnico, é escolha de país. Porque, no fim, a questão não é só como o Estado arrecada. A questão é quem o Brasil decide fortalecer e quem ele aceita enfraquecer no caminho. Se a indústria do aço é base da infraestrutura, da construção, da mobilidade, da transformação e do crescimento, então discutir sua tributação é discutir o próprio modelo de desenvolvimento nacional. Muito obrigada pela sua presença, pela clareza e pela franqueza nesse debate. E se você quiser nos ouvir, talvez uma pergunta mais importante não seja se a reforma vai simplificar. A pergunta é: simplificar para construir um país mais competitivo ou apenas tornar mais elegante o custo de produzir no Brasil? Até o próximo episódio. Gente, Haroldo, muito obrigada. Foi muito bom esse bate-papo com você. Eu espero que você retorne agora, muito em breve, para a gente falar de outros assuntos. Mas antes da gente terminar, eu queria dizer, queria que você me dissesse como que funciona a Proaço, caso alguém queira fazer parte, né, ser associado da Proaço. Gente, deixar uma publi dessa de graça, a gente não pode deixar, né? Tem que fazer a publi. Como que funciona para hoje eu entrar
como associada da Proaço. E como é que funciona a Proaço? Tem reuniões, não tem reuniões? Como é que funciona isso para a gente poder fechar a sua presença aqui, que foi maravilhosa? A Proaço é a Associação dos Processadores de Aço do Estado do Rio de Janeiro. Hoje nós temos 41 empresas associadas em 18 municípios do nosso estado do Rio de Janeiro. Essas 18, são 40? 41 em 18 municípios diferentes. Tá, essas 41 empresas, quanto que elas faturam no total? O faturamento dessas 48 Elas empresas? estão em 5 bi. 5 bi? De pagamento de imposto. Eu não posso dar o número de faturamento das empresas. Não, mas assim, né? não... De faturamento de imposto. Isso, mas assim, um faturamento, essas empresas juntos... Nossa. Faturam quantos, Bi? A gente precisa saber disso. Você vai me impactar. Olha só, estou participando de uma associação em que o faturamento dessa associação é de bilhões. É de bilhões. Eu falo pelo pagamento de imposto, né? Hoje, as empresas da Proaço, elas pagam 5 bilhões por mês de ICMS. Gente. Isso. São 10 mil empregos. 10 mil empregos. Gerados nessas 40... Gerados na sociedade. Diretos, tá? Diretos. Se a gente está fazendo a conta... De 4... A gente está falando em 50 mil empregos. Exatamente. É isso aí. Para associar, o que nós oferecemos para os associados? A gente tem... a segurança jurídica. Esse é o principal, é a nossa luta contínua, né? Tem alguns projetos que nós desenvolvemos na Proaço, como o funcionário das empresas e seus dependentes, eles têm bolsa na Faculdade Severino Sombra. Jura? Em cursos EAD. Tem cursos EAD que é de 300 a 400 reais por mês, que eles pagam 90 reais. Não só para o funcionário, como para os seus dependentes. E agora nós estamos assinando os cursos de pós-graduação também. Porque já tem 4 anos que nós temos esse convênio com a Severino Sombra, e as empresas pediram, que tem funcionário que se formaram, que quer fazer pós-graduação. E a faculdade nos atendeu e estamos assinando um convênio semana que vem dos cursos também EAD de pós-graduação. Eu fico muito feliz porque tem funcionários que relatam para a gente que ele era funcionário do pátio, que ele fez o curso de logística, de RH ou de qualquer outra matéria e foi promovido dentro da empresa. Olha que bacana. Isso é uma coisa muito bacana. Isso é desenvolvimento. Exatamente. E assim, o que eu achei muito legal no início da empresa, da associação, quando nós fizemos esse convênio, que teve algumas empresas que abriu os funcionários fazer e teve outras empresas que pagaram o curso dos funcionários. Eu achei muito bacana. Teve 2 empresas que ela perguntou para o funcionário o que ele queria. Ele fez, falou, então agora eu vou pagar o seu curso. E fez um pagamento direto para o funcionário e aproveitou o funcionário e promoveu o funcionário. Óbvio, gente, porque se você você consegue treinar, desenvolver... Isso, é para a própria empresa. É para a própria empresa. Né? Então, assim, a Proaço é isso. A Proaço, ela é segurança jurídica. A gente pensa no funcionário também. Eu tenho um grande orgulho em estar à frente da associação. Eu estou há 3 anos como presidente. Né? Eu fico muito feliz porque a gente vê que a gente transforma vidas. Né? Para associar é simples, procura a gente lá, depois a gente coloca aqui o telefone da Proaço, paga uma taxa. E o mais importante do que ser um associado, pagar taxa, é a gente participar desse debate de melhoria da segurança jurídica para o nosso Estado e para o nosso país. Eu acho que isso é o que mais me engrandece em ser presidente e fazer parte da Proaço. Muito bacana, mas só mais uma última perguntinha relacionada à Proaço. Esse ano vai ter o troféu? Nós estamos trabalhando nisso. Estamos trabalhando nisso. Gente, aquela festa foi fantástica. Não é? E outra, vocês fizeram uma homenagem bem justa às pessoas que tanto investem nesse estado. Exatamente. Né? Obrigada por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Gente, ele vai voltar, tá? E em breve, com vários outros assuntos para a gente poder conversar. Beijo, tchau.